Olá pessoal, professor Fábio Verdasca, mais uma vez aqui, professor do curso preparatório para concurso da Guarda Municipal de Arapongas, do cursinho Arquimedes, na rua Arpia 542. Bom, vamos lá, a pedido eu estou falando sobre as leis públicas municipais, que as duas leis que vão cair no concurso para professor, cargo de professor da Prefeitura Municipal de Arapongas. A Lei 4450, que é o regime, é o estatuto e o plano de carreira e cargos do Magistério Público Municipal, e agora a Lei 4451, que é o regime jurídico de todos os servidores públicos do município de Arapongas, tá? Serve essa lei aqui é para todos os cargos, é o regime jurídico, é a regulamentação de ser funcionário público da prefeitura. São conceitos de direito administrativo. Quem estuda para concurso público tem que saber esses conceitos aí, caem em todos os concursos, tá? Tudo que eu vou falar, provimento, nomeação, posse, estabilidade, carga em comissão, acumulação, vacância de carga, exoneração, demissão, tudo isso daí cai em qualquer concurso público, tá? Não tem como eu ler a lei, mais de 200 e poucos artigos, tá muito grande, teria que fazer vídeos longos ou um vídeo de mais de uma hora. Eu li a lei todinha, eu vou dar o principal que eu acho que pode cair no concurso aqui sobre o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arapongas, suas autarquias e fundações. Né? Tá aqui a lei 4451, que curiosamente tá, as duas leis são do mesmo dia, 25 de janeiro de 2016. Esta lei e esta outra aqui que eu acabei de falar, que é o Estatuto e Plano de Cargo, Carreira e Remuneração do Magistério Público. Ó, 4450, 25 de 2016 e a 4451, né, uma seguida da outra aí. O artigo 1º diz: esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Arapongas, suas autarquias e fundações públicas. O parágrafo 2º dá os conceitos, né? Cargo público, começa a explicar no inciso 1º, o cargo público pode ser de carreira ou isolado, vai traçando os conceitos. Parágrafo 3º, transformação de cargo. Parágrafo 4º, vencimento. Parágrafo 5º, o que é provento. Parágrafo 6º, pensão. Parágrafo 7º, classe ou nível. Parágrafo 8º, carreira e o conjunto de classes ou níveis de mesma natureza de trabalho. Parágrafo 9º, quadro de servidores. E aí fala do quadro permanente e do quadro suplementar. Parágrafo 10 fala da remuneração, né, a vantagem permanente e a vantagem temporária daquele trabalhador em caráter transitório, né, contratado temporariamente, seja por PSS ou cargo em comissão. O artigo 3º, né, fala que nenhum servidor poderá desempenhar atribuição ou assumir responsabilidade diversa daquela que for inerente ao seu cargo, né, ressalvados os casos previstos neste estatuto, né, cargo de exercer uma direção, por exemplo. O artigo 5º diz os requisitos básicos para ingressar no serviço público municipal. Isso é concernente a todos os cargos, tá? Não só cargo de professor. Vai desde um auxiliar de cozinha, um motorista, um faxineiro, até o médico, entendeu? O dentista, engenheiro, os cargos mais altos, né? Ter nacionalidade brasileira, pleno gozo dos direitos políticos, né? Ser eleitor, estar quites com essas obrigações militares e as eleitorais, idade mínima de 18 anos, a ser comprovada na data da posse, nível de escolaridade exigida para o cargo, habilitação legal para o exercício do cargo, no caso de profissões, por exemplo, médico, CRM, procurador do município, que é o advogado, OAB e etc. Né? Não ter sido demitido do serviço público municipal, estadual, federal, por motivo de crime contra a administração pública, por improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos, dilapidação do patrimônio público, corrupção, enfim, esses crimes contra a administração pública. Né? Tem que ser aprovado no concurso público e tem que ter aptidão física e mental compatíveis com o exercício do cargo. O artigo 6º fala do concurso público,
que vocês vão fazer aí, leiam, é tudo questão de ler e vocês decorarem isso daí, pelo menos saberem, né? Terem lido já dá para ter uma ideia. O artigo 8º fala as modalidades que poderão ter no concurso público, né? Prova escrita, prova prática, exame de suficiência física, exame de saúde, pesquisa social, avaliação psicológica ou adequação ao perfil profissional da vaga e o curso de formação. Nos casos aí de, por exemplo, de professor, de guarda municipal, que tem um curso de formação, tá? O artigo 11 fala do provimento. Tudo são conceitos de direito administrativo. Eu não vou dar aula de direito administrativo. Isso aqui vocês têm que saber, já que estão fazendo concurso. E se não ler aí, vocês já vão ter uma ideia do que é provimento. O artigo 15 fala nomeação, nomeação em caráter efetivo, né? Cargo de carreira, que é o de concurso público, né? E o cargo em comissão. O artigo 19 fala da posse, que é a posse e como será essa posse. O artigo 23, muito importante, tá? Fala do exercício, que é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público. A partir da posse, o servidor tem, parágrafo 1º, ele tem 15 dias para começar a trabalhar, entrar em exercício, que se chama. A linguagem técnica, né? Entrar em exercício é começar a trabalhar. Contados da data da posse, 15 dias então. O artigo 26 vai falar do estágio probatório, começa a falar que o candidato tem que ter a assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade, eficiência e pontualidade, né? Não vai chegar todo desleixado, atrasado, não ser eficiente no seu trabalho, senão você não passa no estágio probatório, que é de 3 anos. Eu já falei, na outra lei também está descrito nesta lei. Tá? O artigo, segundo o meu rascunho aqui, o artigo 26, o parágrafo 1 a 7, tudo isso que eu falei é muito importante, né? O 27, essa avaliação será a cada 6 meses. O 28, né, fala que serão considerados como efetivo exercício para fins de estágio, né, mesmo aquelas pessoas que estejam afastadas, por exemplo, afastado por licença para tratamento de saúde, por até 15 dias, licença decorrente em acidente de serviço, afastamento para exercício de carga em comissão ou função de confiança, férias, participação em programa de treinamento, participação em júri, né, audiências no fórum do tribunal do júri, e por aí vai. E o artigo 29 fala os casos em que não serão considerados como de exercício, efetivo exercício para fins do estágio probatório. Licença para tratar de saúde superior a 15 dias. Né? Até 15 dias é considerado, superior a 15 dias, dentro de um período de 12 meses, não. Aí vocês têm que ler, licença por acidente de serviço, superior a 15 dias, licença maternidade, adotante para amamentação, licença paternidade, por motivo de doença em pessoa da família, licença para o serviço militar, licença para atividade política, etc. O artigo 31 vai começar a falar da estabilidade, né, do cargo, é o que ocorre após 3 anos de exercício. O servidor só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado por cometer uma infração disciplinar punível com demissão. Tá? Agora são conceitos de direito administrativo. 33 fala da promoção, que é o desenvolvimento do servidor na carreira. Readaptação é o provimento do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial, verificado por junta médica oficial. Reintegração é o retorno do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial. Vocês têm que decorar. Eles podem tirar uma palavra dessa daqui e deixar uma questão errada. Ó. Por decisão administrativa ou judicial. O artigo 36 vai falar da recondução, que é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. A recondução decorrerá de inabilitação no estágio probatório ou reintegração do anterior ocupante do cargo. 37 fala da reversão. 39 fala do aproveitamento, começa a falar da disponibilidade do aproveitamento, né? Colocar o cargo em disposição. 42
começa a falar do aproveitamento. Vamos lá para 49. Né? Fala dos cargos em comissão, cargo de provimento em comissão. Destina-se a atender às atribuições de direção, chefia ou assessoramento, né, do município. Provido mediante livre escolha do chefe do Poder Executivo, que é o prefeito, é o chefe do Poder Executivo. 53 fala da acumulação de cargos. O 54, o servidor público não poderá exercer mais de um cargo em comissão, salvo na hipótese de substituição. O 55 fala, o servidor não poderá receber simultaneamente mais de uma função de direção ou chefia. O 56 fala, considera-se a acumulação proibida de cargos a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade. Quer dizer, não pode acumular um cargo, com um emprego público proventos da inatividade, salvo quando na atividade essas forem acumuláveis, né, quando tiver na atividade. O 57 fala também no servidor vinculado ao regime desse estatuto que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento de comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese que houver compatibilidade horária e local com o exercício de um deles, e etc. 62, vamos rápido aqui, porque a lei é muito extensa, mais de 200 artigos. Aproveite e dê o seu like agora, inscreva-se no canal, tá? Dá uma força pra gente aí. 62 começa a falar de jornada de trabalho. 65 vai falar da vacância do cargo, né? Quando o cargo fica vago. A vacância do cargo decorre de exoneração, demissão, readaptação, aposentadoria, posse em outro cargo inacumulável ou falecimento, claro, né? 66 fala o que é exoneração. Exoneração, que todo pensa, não é demissão, tá? Exoneração é uma coisa, demissão é outra. Exoneração é quando é a desinvestidura do cargo. Sair do cargo a pedido do servidor, o servidor pede para, não gostei de trabalhar na prefeitura, vou sair. Ele pede exoneração a pedido. Ou por deliberação da administração, sem qualquer vínculo de natureza disciplinar. Ele é colocado fora do cargo por não ter sido aprovado no estágio probatório. E demissão é diferente. Demissão é a exclusão do servidor do quadro de servidores que configura penalidade disciplinar, quando ele fez alguma coisa errada, tá? A exoneração, ele saiu a pedido ou porque não passou no estágio probatório. Demissão é quando ele fez alguma coisa errada. Vai ter uma penalidade disciplinar. O 69 vai falar da remoção. O 77, vamos lá, rapidinho, vai falar da perda da remuneração, né, quando faltar no serviço, e etc. O 83 vai falar das vantagens do servidor, as vantagens que ele poderá receber além do vencimento básico, que são indenizações, gratificações adicionais e abonos, tudo previsto em lei. Ok? O 85 fala as indenizações, né, de despesas de viagem, por exemplo. O 87 fala das gratificações que o servidor poderá receber, gratificação por exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, né, gratificação por exercício de função em comissão permanente, por encargo de concurso, por exercício de carga em localidade do interior do município, né, localidade distante, distrito, por exemplo, gratificação de 13º vencimento. O 99 começa a falar dos adicionais que o servidor pode receber, que eu já falei lá, na outra lei, mas aqui também está descrito, adicional por tempo de serviço, adicional de insalubridade ou periculosidade, adicional por serviços extraordinários e adicional por trabalho noturno, né, quem for exercer um trabalho noturno. Então fala todos os adicionais. O 119 vai começar a falar das férias, né? Todo servidor fará jus ao gozo anual de férias de 30 dias inacumuláveis, tá? Aí começam a falar de todas as licenças no 128. 128, todas as licenças, né? Licença para tratamento de saúde,
licença adotante, a maternidade, paternidade, né? O 167 que eu quero falar com vocês é os afastamentos, né? Mediante autorização formal da autoridade competente, o servidor poderá afastar-se do seu cargo efetivo para servir a outro órgão, exercer um mandato eletivo, né, de vereador ou qualquer outro que ele se eleger, participar em curso de pós-graduação, exercício de cargo em comissão e representação oficial determinada pela administração pública. Né? Será também considerado, 68 aí, ó, 168, artigo 168, será também considerado afastado o servidor que for preso em flagrante delito, por cometimento de crime, ou suspenso disciplinarmente, ou em caso de ilegalidade de greve de que tenha participado, declarada pela Justiça. O artigo 181 vai falar das concessões, né, concessão, que ele poderá afastar-se sem prejuízo de qualquer natureza, para participar da audiência do tribunal do júri, né, por um dia a cada 6 meses de serviço para doação voluntária de sangue, por até 2 anos para alistar-se como eleitor, por 8 dias consecutivos, né, no caso de casamento, casou, tem 8 dias de licença aí, 8 dias consecutivos, né, no caso de falecimento do cônjuge, companheiro, avós, pais, madrasta ou padrasto, sogro, filho, enteado, neto, menor sob guarda ou tutela e irmãos. Né? E outros mais. 184 fala do tempo de serviço, né? Não é a carga horária, é o tempo de serviço do funcionário público. O 188 começa a falar do plano de seguridade social, né? A prefeitura tem um regime próprio de previdência social, leiam aí o artigo 188, parágrafo único. O 189 começa a falar dos auxílios, né? Auxílio natalidade, alimentação, transporte, funeral, auxílio ao filho deficiente, a que tem direito o servidor. O 196 vai falar dos cargos de contratação temporária, né? Como que eles são, não é o caso de vocês. A partir de agora é muito importante vocês, lá no final da lei, já está cansado, né? Já a página aqui em PDF, no computador tem 85 páginas, já estamos na página 65. Tá? Mas aqui é muito importante, vocês têm o principal para o concurso. Regime disciplinar, é o que eles sempre perguntam, é os deveres funcionais do servidor. Começa no artigo 215, os deveres, tá? 216 é as proibições, o que é proibido ao servidor público. O 218 é as responsabilidades. 224, as penalidades administrativas, tá? Pena de advertência, pena de suspensão, pena de demissão, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, destituição de carga em comissão, destituição de função de confiança. Isso cai muito em concurso, vocês vão ter que ler daqui para frente até o final dessa lei. Vocês vão ter que ler bem essa lei, né? O regime jurídico de servidores públicos. E o 237 começa a falar do famoso PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Quem fizer coisa errada no cargo vai responder a um PAD, Processo Administrativo Disciplinar, na forma do artigo 237 e seguinte, né, mediante de modo sumário, mediante sindicância administrativa ou mediante um processo administrativo disciplinar, de casos leves ao mais grave. Ok? O 241 fala do afastamento preventivo, caso que por essa investigação, esse processo administrativo disciplinar, ele será afastado preventivamente. O 242 fala da sindicância, como é que ela é feita. 253, os atos e termos processuais, tudo isso muito importante, tá? O artigo 256 fala que o processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; o inquérito administrativo, que compreende a instrução, a defesa e o relatório, onde ele será ouvido, poderá apresentar defesa, e no final o julgamento daquele servidor público. Tá? Incisos 1, 2 e 3 do artigo 256. O 258 fala do inquérito administrativo, como que ele será.
Enfim, ó, lei muito longa, mas vocês vão ter que dar pelo menos uma lida nela inteira em cada uma das duas leis, né? O artigo 275, parágrafo 2º, inciso 1º, fala das atenuantes, inciso 2º fala das circunstâncias agravantes, que agravam apenas a pena, né? Atenuantes diminui, agravantes aumentam, né? O 281 fala do julgamento, 287 fala do pedido de revisão desse processo administrativo disciplinar. A boca até seca da gente, né? É tanta coisa. E 301 começa a entrar nas disposições finais da lei, né? O Dia do Servidor Público será comemorado em 28 de outubro. Uma coisinha besta, mas vocês têm que saber. Eles podem colocar lá na prova se é dia 28, se é dia 29, se é dia 1º, se é... Entendeu? Vocês têm que saber isso daí. E daí vai até o final, né? A lei promulgada dia 25 de janeiro de 2016 pelo ex-prefeito Antônio José Beff. Então é isso daí, pessoal. Lei muito longa, 311 artigos, tá? Ufa, né? Eu tentei falar o mais rápido os pontos principais, tá? Não se esqueçam do regime disciplinar. A partir do artigo 215 é muito importante. Deixa aquele like pra gente, tá? Faça pergunta aí nos comentários que eu respondo na medida do possível. Pode fazer pergunta, não se acanhe não, tá? Inscreva-se no canal aqui embaixo, né? Eu vou deixar o link da outra lei na descrição deste vídeo e é isso daí. Inscreva-se no canal e dê uma força pra gente. Canal Ganhando Riqueza no YouTube. Muito obrigado.